Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é despertar pensamentos adormecidos, abrir frestas entre mundos, observar o que se esconde por trás das realidades que julgamos conhecer. Há sociedades que jamais se apagaram da terra, que ainda respiram sob o disfarce da história, que se alimentam do medo e da fé, do sangue e da curiosidade humana. São como sombras que se misturam aos governos, às igrejas, aos símbolos que estampam moedas e bandeiras. A verdade nunca desapareceu. Apenas foi velada por aqueles que aprenderam a dominar o oculto. O poder secreto se sustenta em silêncio. Ele não grita, apenas observa. As sociedades que o mantêm conhecem o valor do medo. Elas sabem que o medo é mais eficiente que qualquer espada, mais duradouro que qualquer império. O medo molda comportamentos, escraviza almas, dita destinos. E no coração desse medo repousam os nomes que atravessam séculos, nomes que ecoam como preces distorcidas nas paredes do tempo. Entre eles, surgem a maçonaria, os Rosacruzes, os Iluminados, os Templários, os seguidores do olho que tudo vê, os ocultistas do Ordo Templi Orientis, as fraternidades douradas, as sociedades discretas que movem impérios invisíveis. A maçonaria, tão visível e tão intocável, ergueu catedrais e governos. Seus símbolos se infiltraram na arquitetura, nas leis, nas constituições e até nas fundações das cidades. Mas sua origem é mais antiga do que o próprio nome. Dizem que os primeiros maçons foram construtores do Templo de Salomão, que guardavam segredos não sobre pedra, mas sobre a energia oculta que a pedra canaliza. A lenda fala de Hiram Abiff, o arquiteto morto por inveja, cujos rituais de morte e ressurreição inspiraram séculos de iniciações. No fundo, o que a maçonaria protege é um código de criação e destruição, uma fórmula simbólica capaz de refazer o mundo segundo a vontade de quem compreende o segredo da luz. Os Rosacruzes caminham paralelos, envoltos em perfumes de mistério. Sua rosa e sua cruz não representam apenas fé, mas a união entre espírito e matéria, a fusão do divino com o terreno. Dizem que a rosa é o sangue de Cristo e a cruz o sofrimento da carne. Mas sob o véu das palavras, eles buscam algo mais: a transmutação do homem em Deus. A alquimia rosacruciana não se limita ao ouro físico. Busca transformar o ser em luz, dissolver o corpo e torná-lo espírito desperto. No silêncio de suas câmaras, estudam cabalas, invocam nomes perdidos e contemplam o invisível como quem observa um espelho que não reflete. Os templários foram guerreiros e monges, cruzados e alquimistas. Serviram a reis e depois os amaldiçoaram. Foram traídos por papas e queimados por heróis da própria fé. No entanto, morreram rindo, pois sabiam que a morte não encerra nada. Guardavam o Santo Graal, não como cálice, mas como código genético, símbolo de uma linhagem oculta que carrega o sangue do Cristo vivo. O fogo das fogueiras que os consumiu não destruiu seus segredos, apenas os espalhou como cinzas sobre o continente. E dessas cinzas, surgiram outras ordens, que herdaram seus ritos e sua vingança silenciosa. Os Iluminados, por sua vez, ergueram impérios invisíveis. Não há trono que não conheça sua influência, nem coroa que não lhes deva obediência velada. Pregam a razão, mas cultivam o domínio. Proclamam liberdade, mas fabricam servidão. São os engenheiros do caos, os arquitetos das crises, os donos dos símbolos que se repetem em governos, corporações e religiões. Eles não governam com espadas, mas com ideias. Não matam, apenas fazem esquecer. São a ordem que se disfarça de progresso, a sombra que se apresenta como luz. A Ordo Templi Orientis, nascida do ocultismo moderno, une magia sexual, cabala e o caos como instrumentos de ascensão. Inspirada pelos ritos de Aleister Crowley, busca romper as fronteiras da moral e do tempo. Seus adeptos acreditam que a libertação passa pelo abismo e que o inferno é apenas uma metáfora do autoconhecimento. Em câmaras escuras, evocam entidades antigas, praticam rituais de inversão, acreditando que o pecado é uma chave e não uma prisão. O lema é fazer a própria vontade, mas a vontade verdadeira é sempre mais terrível do que o desejo humano pode suportar. Há ainda os herdeiros da Golden Dawn, a Aurora Dourada, ordem fundada sobre o sincretismo de cabala, tarô
e magia cerimonial. Seus membros acreditavam poder dialogar com anjos e demônios, manipular planos de existência e abrir portais mentais. Eram poetas e magos, filósofos e hereges. De suas práticas nasceram muitas das doutrinas ocultistas modernas, influenciando desde sociedades discretas até grupos políticos e artísticos. Sua busca era pelo conhecimento absoluto, pela ascensão da mente ao trono dos deuses, mesmo que para isso fosse preciso atravessar o inferno do próprio inconsciente. As sociedades secretas não são invenções, são ecos de uma mesma raiz. Todas compartilham o mito da queda e da reconstrução. Todas acreditam que o homem já foi Deus e que pode voltar a sê-lo. O símbolo do olho que tudo vê, tão presente em templos e notas de dinheiro, representa essa vigilância espiritual que observa sem ser vista. Ele não pertence a uma ordem específica, mas a todas. É o olho de Horus, o olho de Lúcifer, o olho de Deus. É o reflexo do poder que tudo vê e nada sente. Sob esse olhar, o mundo se move como um tabuleiro onde poucos jogam e muitos servem de peças. Há também os ossos silenciosos da Skull and Bones, sociedade americana que gerou líderes, presidentes e banqueiros. Eles juram lealdade uns aos outros e desprezo à humanidade. Reúnem-se sob ritos fúnebres, simulando a morte para renascer no poder. O símbolo, uma caveira sobre ossos cruzados, remete não à pirataria, mas à posse da vida e da morte. São filhos do silêncio e netos do medo. Seu verdadeiro ritual não está nas câmaras, mas nas decisões que moldam guerras e economias. Os boêmios, os Bilderberg, os clubes de Roma e as irmandades discretas que se reúnem nas florestas ou palácios não são lendas urbanas. São fragmentos de uma mesma teia. No interior dessas reuniões, o futuro é decidido com taças de vinho e juramentos velados. Eles falam em progresso, mas calculam a escassez. Discutem paz, mas medem lucros sobre o caos. São herdeiros do mesmo arquétipo do poder oculto que sempre acreditou que o mundo é um laboratório e os homens, experiências descartáveis. Todas essas sociedades partilham uma crença antiga. O saber absoluto conduz à divindade, e o que não se entende deve ser temido. Cada uma delas vê o mundo como uma prisão simbólica, onde apenas os iniciados podem escapar. Os ritos, as palavras secretas, os símbolos gravados em pedras ou selos são chaves que abrem portais mentais, capazes de despertar memórias esquecidas da humanidade. Aqueles que tocam esse saber, porém, raramente retornam os mesmos. Pois conhecer o que se esconde por trás da criação é também encarar o vazio que sustenta o universo. O medo do desconhecido foi o maior aliado dessas fraternidades. Enquanto o povo rezava, elas estudavam. Enquanto as guerras destruíam impérios, elas transferiam riquezas invisíveis. O poder mudou de rosto, mas não de dono. A maçonaria se modernizou, os iluminados se corporativizaram, os Rosacruzes se tornaram filosóficos, mas o sangue de seus ritos ainda pulsa em cada esquina do mundo. E quando a noite desce, em cidades antigas e templos ocultos, vozes ainda recitam juramentos em línguas que a humanidade esqueceu. O segredo, afinal, nunca foi sobre riqueza ou domínio. É sobre controle da alma. O homem que se julga livre é o mais fácil de manipular. Ele não percebe as correntes invisíveis que o guiam, as ideias implantadas, os símbolos que moldam suas crenças. Toda a sociedade secreta compreendeu que controlar a mente é controlar o destino. E o verdadeiro ritual acontece diariamente, nos olhos que assistem, nas mãos que compram, nos lábios que oram. A magia está viva. Apenas trocou o altar pelo palco do mundo. O terror maior é perceber que tudo isso sobrevive não por poder místico, mas porque a humanidade sempre quis pertencer a algo maior. O desejo de mistério é o portal por onde as trevas entram. E as trevas sabem sorrir. O mundo moderno acredita ter se libertado do oculto, mas é justamente agora que ele governa com mais força. A era digital é o novo templo, o algoritmo é o novo oráculo, e a vigilância total é o novo olho que tudo vê. No fim, todas essas ordens são espelhos de uma mesma entidade, o próprio ser humano e seu desejo de poder absoluto. O mal não habita apenas os salões ocultos, mas cada mente que se rende à ilusão do controle. As sociedades secretas persistem porque o mundo ainda ama as sombras. E enquanto houver quem procure respostas além da razão,
Haverá portas sendo abertas, velas acesas, juramentos sussurrados no escuro. Pois a escuridão não é a ausência de luz. É o lugar onde a luz se curva. E talvez, quando o último segredo for revelado, o que se verá não será Deus, nem o diabo, nem a verdade, mas apenas o próprio homem encarando o abismo que criou.